Bom dia, queridos. Hoje nós vamos falar sobre a classificação do predicado, no nosso módulo 16, ok? E vamos falar também sobre figuras de linguagem, tá? Nós vamos começar falando sobre o predicado, os tipos de predicado que nós temos. Nós temos 3 tipos de predicado e hoje nós vamos ver como que ele acontece, o porquê que nós temos essa classificação, prestar muita atenção na colocação do verbo, tá? O verbo, ele tem uma importância fundamental neste momento, tá? Então vamos prestar muita atenção quanto ao verbo nocional ou significativo, que é o verbo que expressa uma ação, e o nosso verbo de ligação, que está ali apenas para fazer realmente uma pontezinha ou uma ligação entre o adjetivo, ou a característica, ou o modo do meu sujeito, tá bom? Como que ele se encontra, tá? Então vamos lá, ok? Então vamos. Classificação do nosso predicado. Vamos lá. A classificação do predicado vai depender da análise do núcleo do predicado da oração, tá? E são 3 os tipos de predicado. Nós temos aí o predicado verbal, o nominal e o predicado verbo nominal. Tá dando para vocês verem direitinhos, tá? Então vamos ver como que ficou aqui. Bom, você sabe o que é predicado? Predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Para nós acharmos o sujeito, o que nós fazemos? Fazemos perguntar ao verbo, tá? E o predicado é tudo aquilo que vem sendo atribuído ao meu sujeito, tá bom? Então, haverá um verbo ou uma locução verbal. Observe. Os estudantes protestaram contra a corrupção. Quem protestou? Os estudantes. Então, eu já sei quem é o meu sujeito. O que os estudantes fizeram? Protestaram. Então, o sujeito praticar uma ação. Então, eu posso dizer que esse verbo aqui é um verbo nocional ou um verbo significativo, porque ele expressa uma ação, tá? Então, o predicado é tudo isso, ó. Protestaram contra a corrupção. Assim como o sujeito, o predicado também apresenta um núcleo, tá? Então ele vai apresentar o que é o núcleo? É aquela palavra mais importante, aquela que vai conter a ideia central. O predicado sempre terá 2 tipos de núcleos. Um, que é o verbo, tá? Ou um nome que será o substantivo ou o adjetivo, tá bom? Então, quando eu tenho um núcleo aqui que é o verbo, ele vai se chamar predicado verbal. Quando o núcleo for um nome, que pode ser esses 2, eu vou dizer que o meu predicado é nominal. Olha só, os estudantes protestaram contra a corrupção. Sujeito, como disse anteriormente, os estudantes. Predicado, tudo que sobrou. Aí o verbo protestar, ele está sendo conjugado na 3ª pessoa do plural do pretérito perfeito. O que é um pretérito perfeito? Uma ação que acabou de ser concluída, certo? A palavra mais importante nesse momento do predicado é o verbo protestar, tá? E ele foi conjugado na 3ª pessoa do pretérito perfeito. Quando o núcleo for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal, ou seja, quando o núcleo da minha frase, do meu predicado for um verbo, eu vou chamar de predicado verbal. Observe agora um outro exemplo, olha só que interessante. Os estudantes estavam nervosos. Quem é que estavam nervosos? Os estudantes. Ele está praticando alguma ação? Não, ele só está indicando o estado do meu sujeito. Então, esse verbo aqui é um verbo que está aqui só para fazer uma ligação entre o estado ao meu sujeito. Não posso dizer que esse verbo está aqui expressando alguma ação. Não, está apenas indicando o estado do meu sujeito, tá? Então, eu vou chamá-lo de verbo de ligação. Esse nervosos aqui
vai ser o meu adjetivo. Já que ele é o meu adjetivo, eu vou chamá-lo de o quê? Predicativo do meu sujeito. Então, quem é o núcleo aqui nesse momento? Não será mais o verbo de ligação. O núcleo vai ser um adjetivo. Então, eu vou chamar esse predicado de predicado nominal, tá? Porque o verbo não expressa ação. O predicado nominal, ele é composto por um verbo de ligação, viu que eu falei? E um predicativo do sujeito. Existe ainda uma terceira classificação do predicado, chamado verbo nominal. Bom, quando eu falo em predicado verbo nominal, eu estou falando de um predicado verbal, um predicado que tenha um verbo que expressa uma ação, e eu tenho também, ao mesmo tempo, um predicado que se refere a um nome. Então, implicitamente, na minha mente, não escrito no papel, eu terei também um verbo de ligação. Vamos ver como é isso. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Bom, o verbo protestar, eu já vi anteriormente que ele é um verbo nocional, um verbo que expressa ação, certo? Então, eu tenho como núcleo um verbo que põe uma ação. E eu tenho aqui nervosos, que é a qualidade do meu estudante, tá? Como núcleo também, e nervosos é um adjetivo. Então, eu tenho aqui um núcleo verbal e eu tenho nervosos, que é um núcleo nominal. É como se eu dissesse assim, os estudantes protestaram e estavam nervosos. Olha o verbo implícito na minha mente, estavam, né? Indicando o estado dos estudantes, ok? Então, eu vou chamar de predicado, ó, verbo nominal, porque eu tenho um núcleo com um verbo expressando uma ação e eu tenho um outro núcleo com um verbo expressando o estado do meu sujeito, tá? Então, é por isso, assim é chamado a fusão de um predicado verbal com nominal. No predicado verbo nominal existem dois núcleos, foi o que eu falei. O verbo, que é predicado verbal, e o predicativo, que é o predicado nominal. O núcleo nominal pode ser representado pelo predicativo do sujeito, nervosos. Por que ele é predicativo do sujeito? Porque ele é a qualidade do meu sujeito, tá? Como vimos nos exemplos anteriores. Aí eu sintetizei aqui também para vocês, ó, predicado verbal, quando o núcleo do predicado for um verbo significativo ou nocional. Aí esse predicado será chamado de predicado verbal. Quando é que eu tenho um predicado nominal? Quando o núcleo do predicado for um nome, adjetivo ou substantivo. Ele será chamado de predicado nominal. E o predicado verbo nominal, eu terei então os dois ao mesmo tempo, porque ele apresentará dois núcleos, ok? Dois núcleos, o verbal e o nominal, tá bom? Agora nós vamos para o nosso outro assunto, que é figuras de linguagem. Vamos lá. Figuras de linguagem. O que vem a ser figura de linguagem? Bom, quando eu falo nessas palavrinhas, eu me refiro muito a linguagens poéticas, os livros, as histórias, né? Essas figuras de linguagem são palavrinhas usadas para dar estilo à leitura, para dar uma forma diferente, para fazer a gente viajar, imaginar, né? Viajar no mundo da imaginação. Quando o poeta fala assim, minha vida é um mar de rosas, minha vida é maravilhosa, minha vida é um furacão, a minha vida é agitada, né? Ai, eu estou morrendo de saudade, ninguém morre de saudade, né? Estou morrendo de fome. Então isso tudo são coisas que a gente vai estudar. Hoje nós vamos ver 3 figuras de linguagem e 3 de pensamento. Vamos de uma forma bem tranquila, tá bom? Então vamos lá. Essas figuras de linguagem também são chamadas de figuras de estilo, porque são recursos estilísticos. Quer dizer, o que é estilo? Para dar beleza, para dar uma ênfase, para tornar a nossa leitura mais prazerosa, né? E dependendo da sua função, elas são classificadas em figuras de palavras ou semânticas, que a gente fala figuras de linguagem, ou figuras de pensamento. Nós vamos ver só essas duas, mas tem muito mais, tá? E elas estão associadas ao significado das palavras. Por exemplo,
A metáfora, a comparação e a metonímia. São essas três apenas que nós vamos estudar hoje. E a figura de pensamento, nós vamos estudar só essas três. A hipérbole, eufemismo e a personificação. Bom, a figura de pensamento, ela trabalha com a combinação de ideias e pensamentos, já que a figura é de pensamento, né? Vamos começar com a metáfora. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. O que é isso? Subentendido, né? O termo de comparativo. Quando eu falo, eu acabei de falar para vocês, minha vida é um furacão. Quer dizer, eu não fico por aí girando, causando ventania, não é nada disso. Isso é uma frase no sentido conotativo. Eu estou fazendo só uma comparação. Se a minha vida é um furacão, minha vida é muito agitada. Agora, a minha vida é um mar calmo, sereno, quer dizer, a minha vida é muito tranquila. Isso é uma metáfora. Eu estou fazendo o quê? Uma associação. Eu estou dando uma semelhança a alguma coisa que eu quero dizer, tá? E diferente, ó, olha só um exemplo aí, ó. A vida é uma nuvem que voa. Então, a vida é como uma nuvem que voa. Na minha metáfora, eu não uso esse conectivo, ele só existe na minha mente. Eu não posso escrevê-la. Então, para ser uma metáfora, eu tenho que ter assim, ó, a vida é uma nuvem que voa. Quer dizer, é algo que passa, né? É uma coisa rápida. Nós vamos entender o porquê do conectivo daqui a pouquinho. Olha só esse quadrinho que eu coloquei para vocês. Fala uma coisa romântica, a ratinha fala para ele, pro ratinho. Aí ele, meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Aí ela, uau, agora traduz aí ele. Aí você está querendo demais. Quer dizer, ele falou essa coisa romântica, mas não sabe, na verdade, dizer o significado. O que ele quis dizer é que o amor dele é imenso, é maravilhoso, é lindo, né? É um refrigério, né? Tudo isso. Isso é uma metáfora, tá? O que eu quis dizer para vocês naquela hora? Quando nós usamos um conectivo chamado como, tal qual e outros, nós vamos deixar de ser metáfora e vamos chamá-lo de comparação. A comparação é um conectivo que vem explícito, enquanto que na metáfora é implícito porque ele não aparece, mas está inserido. Na comparação ele aparece esse conectivo. Olha só, são os conectivos como, assim, tal qual, tá? De comparação. Exemplo, seus olhos são como jabuticaba. Aqui, ó, esse conectivo fez a minha figura de linguagem se transformar em uma figura chamada comparação. Olha só esse quadrinho que legal. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí ele, quer dizer, ele não entendeu nada. Porque ela falou da mente dela. As mulheres, claro que homens também gostam de plantas, de flores, mas as mulheres, por serem mais românticas, elas gostam mais de flor, né? Então ela tá dizendo a ele que ele tem que cuidar dela, então ela tá lá com carinho, com amor, com dedicação. Aí, quando ela percebeu que ele não entendeu, ela usou então algo que ele entendeu. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele, entendi. Então, olha só como que usa aqui o conectivo como uma flor e aqui como o motor do carro. Então, aqui ela usou uma figura de linguagem chamada comparação e aqui também, tá? Se não tivesse conectivo, eu poderia dizer que era uma metáfora. Ó, o uso da comparação pelo conectivo como, o amor é como uma flor e ali como o motor do carro. E nós temos também uma chamada metonímia. O que é metonímia? É a transposição de significados considerando parte pelo todo, autor pela obra. Como que é isso? Quando eu falo assim, eu costumava ler Shakespeare, eu costumava ler Machado de Assis. É quando eu falo o autor do livro, mas eu não citei a obra. Então eu gosto, né, ou eu costumava ler as obras de Shakespeare ou de Machado de Assis ou outros escritores, tá? Isso aí é quando eu falo a parte pelo todo, tá bom?
Olha só que quadrinho legal, para exemplificar isso, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. Olha só, o menininho fala, o riquinho. Aí o riquinho pergunta pro pobre, e o seu? Aí ele fala, o meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. O que ele quis dizer com isso? Esse aqui entendeu que o pai dele tinha só as cabeças e o dele tinha um boi inteiro. Então ele achou que não saiu na vantagem, né? E esse aqui, depois, é que ficou com cara de bobo. Então, quando eu falo 800 cabeças de gado, não é só a cabeça, como esse entendeu, são os bois, né? Então, esse aqui é a metonímia, ó. O uso da metonímia que substituiu o vocábulo boi por cabeças de gado, tá? Então, uma parte por um todo. Cabeça de gado é uma parte, porque eu quero dizer um todo, que é o boi, tá? E as figuras de pensamento? Figuras de pensamento. Vamos lá, hipérbole. Quem nunca praticou uma hipérbole? Hipérbole é um exagero intencional na expressão. Exemplo, quase morri de estudar. A professora passou tanto dever que eu acho que eu fiquei com a mão aleijada. Isso tudo é um exagero que a gente pratica, né? Morrer de fome. Você tá lá, passou 5 minutos do seu almoço, você já diz que tá morrendo de fome. A gente não sabe o que é isso. Graças a Deus, o que é sentir fome. Olha uma expressão aqui, ó. Morrendo de inveja é uma hipérbole. Olha só. Tô ficando atoladinha, ó. A formiguinha cantando. Aí o cara, Aí ela fala, viu como é que eu canto bem? Aí ele falou, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí ele responde, eu sou sinistro, ó, morrendo de inveja. Isso daqui é um exagero, que também pode ser uma ironia, né? Agora nós temos uma outra chamada eufemismo. Enquanto a hipérbole é um exagero, o eufemismo ele é utilizado para suavizar uma palavra que a gente fala, o discurso. Exemplo, entregou a alma a Deus, quer dizer, alguém morreu, né? Quando a gente fala assim, o lixeiro passou hoje, para a gente amenizar, a gente pode falar assim, o moço que recolhe os resíduos, né, que sobra da nossa casa passou hoje, que é o mesmo lixeiro. Quando eu falo o gari chegou, eu posso dizer o moço da limpeza pública chegou. Isso é um eufemismo, tá? Quando a gente fala assim, tinha um defunto lá embaixo. Não, tinha um corpo sem vida lá embaixo. Isso é eufemismo. Olha que eufemismo legal, achei isso aqui muito show, ó. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Quem é que fala sobre biografias orais não autorizadas? Fofoqueira, porque aqui fala da vida dos outros sem autorização nenhuma, né? Biografia, falar da vida dos outros. E olha a cara de fofoqueira dela. Então, quando fala biografias orais, sou produtora de biografias orais, é o mesmo que eu sou fofoqueira. Não sou eu não, tá? É ela, não parece nada comigo. Tá bom, gente? Então é isso aí. A personificação. O que é personificação? A palavra já diz person. O que é? Pessoa. Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim... tudo aquilo que compõe o jardim não vai dizer nada, mas quando a gente usa esse termo aqui, né, quer dizer, naquele momento ali do livro ou da poesia, né, traz uma coisa boa pra gente, né, o jardim olhava as crianças sem dizer nada, quer dizer, é como se as crianças alegrassem o jardim, as crianças estavam ali colorindo o jardim. Olha só, uma tirinha, ó. Aqui tem um exemplo bem legal de personificação. Ele está se olhando no espelho. Aí o coleguinha chega e fala assim, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Aí ele diz, eu não. Aí ele fica assim pensativo e fala, ele é que tá me olhando. Quer dizer, o espelho, quando ele viu a imagem dele refletida, ele disse que era o espelho que estava olhando para ele, porque... refletiu e ele achou que era uma outra pessoa. Então isso é personificação, quando eu dou dou uma qualidade de pessoa a um ser inanimado, tá? A Cília utilizou uma característica dos seres vivos, que é o olhar em um ser inanimado,
que é o espelho, certo? Então, sendo assim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, pode me chamar no privado, terei maior prazer em ajudar vocês. Faça os exercícios, vou mandar para vocês as páginas que vocês vão fazer, tá? E vou mandar também para quem não tem o livrinho, os exercícios para fazer também, tá bom? Então, boa aula e continuem sempre estudando em casa, tenham um hábito e quando retornarmos às aulas, que se Deus quiser não vai demorar muito, continuem mantendo o hábito de também estudar pela internet, fazer pesquisas. Isso aí ajuda muito a vocês. Vocês vão crescer culturalmente, vocês vão crescer profissionalmente, na vida de vocês. Vai ser muito bom. Isso vai somar muito, tá? Em breve a gente vai se abraçar, a gente vai poder trocar uma ideia, vamos contar como foi toda essa passagem, né, desse ano. Mas, enfim, sabendo que Deus está sempre no controle das nossas vidas, tá bom? Quero muitas perguntinhas aí no privado, tá? Ó, um beijo para vocês.